Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os crimes de guerra cometidos pelos aliados naquele conflito. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, o mundo já tinha à disposição uma longa série de convenções dedicadas principalmente à proteção de civis em caso de guerra, com muitos artigos dedicados também a garantir a segurança e um tratamento decente aos prisioneiros de guerra. No entanto, quando aquela guerra começou, essas convenções foram deixadas de lado, com o mundo mergulhando numa carnificina sem precedentes na história, o que levou a que todas as potências envolvidas cometessem os chamados crimes de guerra, tanto contra civis como contra prisioneiros de guerra. Quando falamos em crimes de guerra naquele período, pensamos logo nos terríveis crimes cometidos pela Alemanha nazista e pelo Japão imperial, como por exemplo os milhões de civis chineses executados pelos japoneses em ações premeditadas de assassinato, e nos milhões de civis mortos pelos alemães no centro e no leste da Europa, na sua maioria judeus, ciganos e povos de origem eslava, vistos como sub-humanos pelos nazistas, com esses crimes se tornando muito conhecidos graças a grandes julgamentos na Europa e na Ásia, que no total julgaram mais de 15 mil pessoas envolvidas em crimes de guerra, com quase 2.000 tendo sido condenadas à pena capital e outras 10.000 a penas de prisão que variaram entre alguns meses a até perpétua. Mas as forças aliadas, compostas principalmente pelos Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, também cometeram crimes terríveis. Crimes que só não foram amplamente investigados e julgados porque foram cometidos pelos vencedores do conflito. Do lado dos Estados Unidos e do Reino Unido, a principal acusação de crimes de guerra refere-se às ações de bombardeio orientadas especificamente contra a população alemã. A experiência britânica e norte-americana de bombardeios estratégicos até 1942 mostrou que os ataques contra as indústrias alemãs tinham pouco efeito prático. Muitos bombardeiros eram derrubados e mesmo que as fábricas fossem diretamente atingidas, o nível de produção costumava voltar ao normal ao fim de poucos dias. Isso levou os aliados a focarem as suas atenções não nas fábricas em si, mas sim nos trabalhadores dessas fábricas. A lógica macabra era: se atacarmos as cidades onde aqueles trabalhadores vivem, muitos serão mortos e os restantes tenderão a fugir para as zonas rurais afastadas. Isso levou a ações terríveis de bombardeio, como o da cidade de Dresden, que entre os dias 13 e 15 de fevereiro de 1945 foi atingida por quase 1.500 bombardeiros. Naquela cidade e nos seus arredores, os alemães tinham mais de 100 grandes fábricas, com cerca de 50.000 trabalhadores vivendo na área. E além disso, Dresden era um conhecido hub ferroviário ligando a frente oriental e a frente ocidental. Para os aliados, a destruição de Dresden afetaria não apenas a produção industrial alemã, como também a capacidade de transporte de tropas e de suprimentos entre as frentes de combate. E por isso, durante quase 3 dias, a cidade foi atacada de forma incessante, resultando na sua quase completa destruição e na morte de 25.000 pessoas, na sua maioria civis. Como se tratou de um ataque cujo alvo eram especificamente os civis, é visto claramente como um crime de guerra. Outro bombardeio aliado terrível, orientado especificamente contra civis, ocorreu em Tóquio na noite entre os dias 9 e 10 de março de 1945, quando 334 grandes e pesados bombardeiros B-29, os maiores daquela época, lançaram quase 1.700 toneladas de bombas incendiárias sobre a capital japonesa. Como quase 90% das casas eram de madeira, o incêndio resultante foi terrível, deixando quase 100.000 mortos, quase todos eles civis. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki também são vistas por alguns como um crime de guerra, com autores defendendo que, mesmo com aquelas cidades tendo uma grande importância militar para o Japão,
As bombas atômicas não deveriam ter sido lançadas sobre cidades cheias de civis, mas sim sobre alvos militares, como por exemplo alguma ilha ocupada pelos japoneses. Após a guerra, os Estados Unidos e o Reino Unido tentaram se justificar, alegando que não havia leis específicas restringindo ações de bombardeio aéreo, dizendo ainda que por conta disso também não julgaram militares alemães e japoneses responsáveis por grandes ações de bombardeio contra áreas civis na Europa e na Ásia. O lado soviético também está repleto de crimes de guerra, começando pelo terrível tratamento dado aos prisioneiros alemães. Só a título de exemplo, dos quase 100 mil alemães capturados pelos soviéticos em Stalingrado em janeiro de 1943, apenas 5 mil voltaram com vida para casa. Contando toda a extensão do conflito, estima-se que 3 milhões de alemães foram capturados pelos soviéticos, com cerca de 1 milhão deles morrendo no cativeiro. Outro crime de guerra terrível cometido pelos soviéticos foi o chamado Massacre de Katyn em 1940, quando 22 mil poloneses, na sua maioria oficiais militares, foram executados com tiros na nuca em áreas de bosque e enterrados em grandes valas comuns. A partir de 1944, quando o Exército Vermelho de Stalin começou a entrar em território alemão, teve início uma nova fase de crimes terríveis contra civis. Um período marcado por execuções em massa e, principalmente, violações de mulheres que ocorreram em todos os territórios alemães ocupados pelos soviéticos. De acordo com algumas fontes, estima-se em quase 1,5 milhão o número de mulheres alemãs que foram violadas por militares soviéticos, com estimativas indicando que cerca de 500 mil civis alemães foram executados às mãos das autoridades soviéticas até maio de 1945. Há também muitos outros casos de crimes de guerra menos conhecidos, como por exemplo os cometidos pelas tropas marroquinas a serviço da França, com fontes referindo que cerca de 12 mil mulheres italianas foram violadas por marroquinos. Como referi no início, essas e muitas outras ações são claramente classificadas como crimes de guerra. Crimes que só não foram investigados, julgados e punidos porque foram cometidos pelo lado vencedor.